Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tudo se faz novo e haja luz. E eu ouvi luz. Que saudade que eu tava de falar aqui com vocês. 2 semanas. Bora começar? Pega seu café aí, pega sua água. Bora trabalhar. Bora, pega seu café. Pega a sua água pra gente poder começar. Bora! Ai, que saudade que eu tava de falar com vocês. Já pega aí, já manda pra geral que hoje tem café com emoções. Com muitas emoções. Bora começar. Bora, já aperta o aviãozinho aí, já manda pra geral, pra gente poder começar a falar sobre emoções, doenças e como fazer para efetivamente não permitir que as suas emoções afetem seu corpo físico e você literalmente adoeça por um estado emocional que não te agrada, vai? Bora lá, deixa eu colocar o tema aqui. Doenças. Versus emoções. Bora lá começar. Entrou. Já sabe, né? Pega o aviãozinho, manda para todo mundo, pega a sua água, pega seu café e vamos trabalhar. Só pegar as coisas aqui e a gente começa efetivamente o nosso café com emoções. Bora começar. Bom dia mais uma vez para você que está assistindo essa live ao vivo ou através da gravação. Tava morrendo de saudade de vir aqui falar com vocês, de vir aqui compartilhar com vocês, de falar um pouquinho sobre tudo isso, todo esse mundo de questões, de repetições, de traumas que podem te ajudar a se libertar de padrões, se libertar de doenças e se libertar de tudo aquilo que te impede de ter aquela vida que você quer, que você sonha, que você merece, só que existe alguma coisa ainda que te impede de chegar lá, que te impede de manifestar isso tudo, e talvez pode ser também algo que está fazendo com que você comece a olhar para isso tudo. Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual é o seu estado, mas uma coisa eu sei: existe algo aí dentro de você que te faz olhar para isso tudo agora, te faz estar aqui hoje. E talvez esse algo pode ser um sintoma. E quando eu digo sintoma, ele pode ser um sintoma de doença mesmo, propriamente dito. Pode ser um sintoma de alguma coisa no teu corpo, ou pode ser um sintoma emocional. Uma ansiedade em excesso, uma tristeza em excesso, uma vontade de ficar sozinho dentro de um quarto, tudo fechado, uma vontade de não ver ninguém. Tudo isso são sintomas. E esses sintomas, eles são sintomas de doença? Não necessariamente. Eles são sintomas de algo que você precisa olhar. E se você ficar aqui na live até o final, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Você vai entender o que realmente passa aí na sua cabeça, na sua mente, para que você tenha esse desejo, essa vontade de se manifestar, de olhar, de buscar aprofundar nesse conhecimento, nesse entendimento, para ficar melhor. Porque o nosso corpo, o tempo todo, ele quer fazer com que a gente fique bem. O nosso corpo, ele busca o tempo todo equilíbrio, ele busca o tempo todo harmonia, ele busca o tempo todo ficar bem. Ninguém nasceu para ficar mal. Ninguém nasceu para sentir dor, ninguém nasceu para manifestar sintoma.
Não é isso. Todas essas questões são formas do nosso corpo conversar com a gente. E se você está aqui, se você entendeu que existe algo, existe alguma coisa, existe algum ponto que você precisa olhar, fica até o final, que talvez o pior que pode acontecer é você sair daqui hoje entendendo melhor o que o teu corpo quer te dizer. Então, se você chegou agora, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Pega seu café, pega sua água, aperta o aviãozinho aí, chama mais 3 pessoas. Chama mais 3 pessoas, as 3 primeiras, ou então as 3 que estão com a bolinha verde aí do lado da fotinha, para a gente poder começar efetivamente, para eu poder trazer todo esse conteúdo aqui para vocês sobre a correlação entre doenças e emoções. O que é de fato uma doença emocional? O que é de fato uma doença que a gente chama de psicossomática? E como trabalhar isso? E o principal que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Como fazer, o que eu faço para impedir, para não permitir, para controlar os meus estados, para que uma doença, para que um sintoma, para que algo não se manifeste no meu corpo físico. Porque se você está me seguindo agora, se você começou a me seguir agora, ou segue tem pouco tempo, eu falo uma coisa aqui que é algo que você tem que entender. E é o seguinte: o nosso corpo, ele é um corpo trino. Ele é um corpo trino. O nosso cérebro, ele é um cérebro trino. É tudo subdividido em 3 partes. E essas 3 partes, elas são muito simples. Elas são muito simples. O nosso corpo ele é dividido em 3 partes básicas, 3 partes principais. Nós temos o nosso corpo físico, esse aqui, esse de carne e osso, que deteriora, que acaba, que vira pó. Nós temos a nossa alma, que a nossa alma é como se fosse... Vamos lá, você está me assistindo de um celular. Ok. O celular ele tem o corpo físico dele, que é a parte física, a parte sólida, a parte que você encosta. O celular ele tem uma coisa que chama sistema operacional. É o sistema que faz o celular funcionar. E é como se fosse a nossa alma. E nós temos o nosso espírito, que é como se fosse a rede de dados, a conexão de internet, Wi-Fi, etc. Então, nosso corpo ele é um corpo trino, dividido em corpo físico, em alma e em espírito. E o nosso cérebro, ele é um cérebro trino, que ele é dividido em mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Partindo desse pressuposto, eu quero que você entenda algo. Quando alguma coisa, uma emoção, um sintoma, enfim, quando alguma coisa manifesta no seu corpo físico, quer dizer que aquilo ali já passou pelo teu espírito, já passou pela tua alma e agora está manifestando no seu corpo. É o último estágio que tem, de manifestação sintomática. É no corpo. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem algo no seu corpo que já está manifestado, eu estou dizendo o seguinte: quando você tem ali uma tosse, quando você tem uma febre, quando você tem uma diarreia, quando você tem vômito, quando você tem questões que afetam o seu corpo físico, fadiga, cansaço, qualquer coisa correlacionada com o seu corpo físico, isso significa que aquilo já passou pelo teu espírito, já passou pela tua alma e já está no teu corpo. Da mesma forma que quando você tem algo na sua mente consciente, mente consciente, para quem não sabe, é aquela mente que analisa, que julga, que racionaliza, que escolhe, que decide. Quando você tem algo nela,
Quer dizer que já veio do teu inconsciente, já passou pelo teu subconsciente e agora você está consciente de algo. Porque se estivesse só no seu inconsciente, no seu subconsciente, provavelmente você não entenderia o que estava acontecendo. Sabe aqueles momentos que você vira e fala assim, sabe aqueles momentos que você vira e fala assim, eu tô sentindo uma coisa no meu peito que eu não sei o que é. Eu tô sentindo uma angústia que eu não sei de onde vem. Ou então, que é muito comum, eu recebo muito aqui no direct, Mateus, eu tô com um vazio enorme aqui dentro que eu não sei de onde vem. Pode saber que é algo que ainda não está consciente. É algo que você ainda não descobriu o porquê, o de onde e o como que isso apareceu. Mas uma coisa é fato. Se você está sentindo, tem que olhar. Tem que olhar. Independente se é algo na sua mente ou se é algo no seu corpo, se você sente, você precisa olhar para aquilo. Porque se aquilo piorar, vai começar a se manifestar de maneiras piores em outros lugares. E por que a correlação entre doenças e emoções? Porque na grande maioria das vezes, se eu sinto algo na minha mente, seja uma ansiedade, seja uma depressão, ciúmes, uma inveja, mágoa, rancor, ódio, melancolia. Se eu sinto algo na minha mente e eu não olho para aquilo, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Quando eu sinto e não faço nada a respeito, automaticamente o meu corpo físico, ele vai falar assim, tá, legal. Eu mandei um comando na sua mente para você olhar. Você não olhou. Então, eu vou mandar no corpo físico para ver se você olha. Porque eu não quero sentir isso o tempo todo. Eu não quero ficar mal o tempo todo. Eu não quero ter essa sensação ruim o tempo todo. E teu corpo vai manifestar alguma coisa. Ele vai manifestar algo reduzindo a sua imunidade, te dando dores em locais específicos, te trazendo questões que na grande maioria das vezes você pode confundir com várias coisas. E o ser humano ele tem uma capacidade incrível e extraordinária de arrumar desculpa para todos os sintomas físicos que eles estão sentindo. Então, se você hoje tem uma dor de garganta, se você hoje tem uma dor de garganta, se você hoje tem uma febre, se você hoje tem uma diarreia, geralmente, qual que é o primeiro instinto que você tem? O primeiro instinto que você tem, na grande maioria das vezes, é olhar e falar assim, eu tô assim porque eu comi uma coisa e não me fez bem. Eu tô assim porque eu peguei tempo frio ontem. Eu tô assim porque o tempo tá seco. Eu tô assim porque eu fiquei com o cabelo molhado no vento. Eu tô assim porque eu andei de avião e a pressão do avião tá fazendo minha cabeça doer. Os seres humanos têm a incrível capacidade de buscar argumentos para justificar o que eles estão sentindo. E justificar o que você sente não resolve o que você sente. Eu quero que isso fique claro para você. Que justificar o que você sente não resolve o que você sente. O que de fato resolve o que você está sentindo não é só você justificar, mas sim você entender o que aquilo quer te dizer. Quando eu falo da dor de garganta, por exemplo, dentro da questão de psicossomática, dentro da correlação entre doenças e emoções, que eu quero trazer aqui para vocês, a dor de garganta geralmente está associada com coisas que eu não quero dizer, com coisas que, na verdade,
Eu tenho vontade, mas eu não falo. Eu reprimo, eu guardo para mim. E quanto mais eu guardo para mim, mais eu me faço mal. Porque o meu corpo, ele quer colocar para fora. Ele quer colocar para fora para quê? Para não ficar com aquela mágoa dentro, para não ficar com aquele ódio dentro, para não ficar com aquele rancor dentro, para não ficar com todas aquelas questões que lá na frente podem desencadear algo maior. E para que o seu corpo não te mate, ele vai manifestar uma dor de garganta. E nessa dor de garganta, às vezes é algo que você não disse para alguém. É um perdão que você não liberou para alguém. É algo que você tinha que conversar com alguém e não conversou. E quanto mais você vai guardando, quanto mais você vai reprimindo esses sentimentos, mais o teu corpo sente, mais o teu corpo sofre, mais o teu corpo quer se livrar daquilo. E você vive lutando contra o seu corpo. Por quê? Porque você não dá ouvidos para ele. Porque você simplesmente quer atochar seu corpo de remédio por conta de um sintoma, ao invés de olhar para esse sintoma. Quantas pessoas eu já não atendi dentro do consultório e por aí vai, dentro de roda de constelação, dentro de processo de hipnose, quantas pessoas que chegaram tossindo, com dor de garganta, e depois de um processo onde eles falaram aquilo que eles tinham guardado dentro, todas as mágoas, todo o rancor, todo o ódio, tudo aquilo que por muitos anos, talvez até por décadas, estava guardado lá dentro, assim que eles falaram, a inflamação passou, a tosse passou, tudo passou. E aí que está o ponto. Eu estou falando que dentro do processo terapêutico existe um modo de cura, um modo de curandeirismo? Não. Eu estou dizendo que o teu corpo, ele te dá sinais o tempo todo. E se você não souber identificar quais são esses sinais, você pode adoecer. Tem uma frase que ela é muito nítida, que ela é muito clara, que ela é muito simples e que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que diz que quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. E se você insiste em calar a sua boca, em não falar o que você sente, em não expressar o que você sente, talvez em não escrever o que você sente, porque existe um processo muito poderoso na escrita. Quando você escreve o que você sente, você também está colocando aquilo para fora. E aquilo pode te auxiliar no processo de melhora. Quando você se cala, quando você não escreve, quando você não fala, o seu corpo manifesta. E ele não manifesta para te prejudicar. É o seu corpo. O seu corpo, ele não foi feito para te machucar. Ele não foi feito para te prejudicar. Ele não foi feito para te denegrir de alguma forma. Afinal de contas, você não nasceu para sofrer em vida, muito pelo contrário, você nasceu para aproveitar, você nasceu para viver, você nasceu para explorar, para descobrir, para realmente fazer algo de bom com tudo isso, para evoluir. E quando você percebe que existe algo além de simplesmente, eu adoeço, eu tomo um remédio, eu melhoro, mas eu melhoro do sintoma, porque o remédio ele tem uma função específica, que é remediar. Remédio, na grande maioria das vezes, não tem a função de curar, ele tem a função de remediar. O que é remediar? É contornar. O que é remediar? É atenuar. O que é remediar? É reduzir aquilo que você está sentindo. E nem sempre reduzir é uma forma que você tem de manifestar, de curar, de transformar. Eu não estou falando do Mateus te curar, eu não estou falando do médico te curar, eu estou falando de você se curar.
Eu tô falando de você cuidar do seu corpo a ponto de entender quando algo vem, o que aquilo está querendo trazer. E aqui entra mais um ponto que é extremamente necessário para que você entenda. Aqui, nessa existência, nesse plano, nem sempre a culpa é da sua carga genética. Nem sempre. Existem alguns estudos que comprovam, inclusive o estudo desse cara aqui, ó. O nome dele é Bruce Lipton. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. A Biologia da Crença. Esse cientista chamado Bruce Lipton, ele dedicou anos da vida dele, anos da vida dele, para provar uma coisa muito simples, que é: a culpa nem sempre é dos seus genes. A culpa nem sempre é da sua carga genética. Porque se eu, por exemplo, fosse levar em consideração a minha carga genética, eu estava perdido. Por quê? Da família da minha mãe, existe um quadro de diabetes que é genético. A família do meu pai tem um quadro de doenças renais que é genético. A família da minha mãe, a grande maioria, usa óculos. Ah, Matheus, mas usar óculos pode ser algo relacionado ao meu emocional? Pode ser algo relacionado às minhas emoções? Geralmente pessoas que usam óculos, elas querem buscar uma forma de ver a realidade por trás de algo. Então, se eu estou aqui com você e eu coloco um óculos, significa que em um certo nível inconsciente, claro, eu quero enxergar a realidade através dessas lentes. E quando eu tiro essas lentes, o meu corpo me protege de enxergar algo que eu não quero ver. Então, da família da minha mãe, a grande maioria usa óculos. Da família do meu pai tem um quadro de hipertensão. Tem um quadro de doenças renais. E sempre que os meus pais foram no médico, os meus tios foram no médico, os meus avós foram no médico, a história é sempre a mesma. Não, isso aí é genético. Não tem o que ser feito. Toma uma estatina para reduzir essa pressão arterial, que tá tudo certo. Fala aí, vô, bom dia. Toma um remédio aí para reduzir essa pressão arterial, que tá tudo certo. Ah, faz o controle da sua glicose, porque isso é genético. E se você não ficar atento, você também vai ter. Tá errado? Não tá. Tem que controlar? Tem que controlar. Só que existe sim o fator genético nessa situação. Nós temos os genes, nós temos parte do nosso DNA que são memórias trazidas de toda uma geração, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, trisavós e por aí vai. Tem essa parte? Tem essa parte. Só que essa parte é um marcadorzinho que tem lá no código genético. Esse marcadorzinho fala assim: opa, peraí, se o Matheus não ficar esperto, ele vai desenvolver diabetes. E o que é não ficar esperto? Tem um marcador genético. Esse marcador é como se fosse uma arma. O marcador genético é como se fosse uma arma. Só que assim como todas as armas do mundo, é necessário apertar um gatilho, apertar um botão para que aquela arma dispare. E assim é com o marcador genético. Ah, eu tenho um marcador genético de diabetes na minha família. Tá bom, mas se você
apertar o gatilho, aí você vai ter diabetes. Se você apertar o gatilho, você vai ter hipertensão. E o que é o apertar o gatilho? É o que Bruce Lipton fala aqui nesse livro, A Biologia da Crença, de epigenética. O que é a epigenética? São todos os fatores que estão além da sua carga genética, mas que também influenciam no seu corpo, na sua saúde, no funcionamento dos seus órgãos, no funcionamento da sua imunidade e tudo mais. E isso, a epigenética, faz com que você aperte ou não determinados gatilhos que existem no seu código genético. Então, voltando para o exemplo da diabetes, claro que diabetes tem uma correlação emocional também. Geralmente a diabetes está correlacionada com um pesar, um sentimento de pesar enorme por coisas que poderiam ter acontecido. Geralmente a diabetes está associado com uma grande necessidade de exercer controle, ou então com um sentimento de mágoa profundo. Pessoas que desenvolvem diabetes, em sua grande maioria, não sentem mais doçura pela vida. Vocês entendem a metáfora? Agora, tirando essa parte emocional, existem os marcadores genéticos. Mateus tem uma predisposição genética a ter diabetes. E como que eu faço para não ativar esse gatilho, para não apertar esse gatilho, para não apertar esse botãozinho da diabetes na minha vida? Através da epigenética. O que é a epigenética? É a minha rotina, são os meus hábitos, é o meu cuidado com as minhas emoções, é a minha alimentação, é a prática de atividade física, é o cuidado que eu tenho que ter para que aqueles marcadores não sejam acionados. E eu ainda estou falando de corpo, nem estou falando de emoção ainda. Então, a questão principal da doença é você tomar uma certa atenção para tudo aquilo que está fora da desculpa que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós davam para simplesmente passar por aquilo, que é a epigenética. Se você tem alguma manifestação de doença hoje, se você tem alguma questão hoje que envolve a tua saúde física, mental, emocional, almática, espiritual, observa primeiro a sua epigenética. Observa primeiro na sua vida como está o teu ambiente, como estão os teus hábitos, como está a tua saúde, como está a tua alimentação, está tomando água, não está tomando água, quais são as músicas que você está ouvindo, quais são as palavras que você está falando, quais são as palavras que você está ouvindo, o que você está consumindo de conteúdo por aí. Ah, Mateus, mas o que eu consumo de conteúdo pode influenciar na minha saúde física? Não só pode, como vai. Não só pode, como vai. Existe um estudo. De um japonês. O japonês ele chama Masaru Emoto. E esse japonês ele estudou uma coisa muito interessante. Ele pegou um copo d'água, um copo de água, e ele começou a trabalhar esse copo de água. Como que ele trabalhava esse copo de água? Ele simplesmente virava e exercia essa água a várias influências. Músicas, palavras, ambientes. E ele foi percebendo que um copo de água exposto a músicas prejudiciais,
e a palavras ruins, ela mudava a sua estrutura, ela mudava a sua composição. Só por ser exposta a músicas e palavras ofensivas, palavras ruins. Palavras que traziam consigo sentimentos densos, sentimentos pesados, sentimentos de baixa frequência. E ele fez o contrário também. Ele pegou um copo de água e expôs esse copo de água a músicas agradáveis e a palavras agradáveis. E a estrutura da água mudou. A estrutura molecular, a estrutura das moléculas do líquido mudou. E só para você saber, não sei se você sabe, mas já que você está aqui eu vou te contar, o seu corpo, mais de 70% dele é água. E se um copo de água, quando ele é colocado em um ambiente com músicas e palavras ruins, ele muda a sua estrutura. E quando ele é colocado em um outro ambiente com músicas e palavras boas, ele também muda a sua estrutura. E o seu corpo, que é 70% constituído de água e outros fluidos? 70 para não falar 80, tá? Então sim, o que você vê, o que você ouve, o cheiro que você sente, o gosto que você sente, o que você toca, tudo isso influencia no teu corpo, na tua estrutura, na tua composição. Por que uma pessoa ela sente mágoa da outra? Por que uma pessoa sente mágoa da outra? Porque dentro de si ela carrega uma má água. O que é uma má água? É um sentimento mal de algo. E aquilo circula no seu corpo. E como que um sentimento circula no seu corpo? Através da água, dos fluidos, das moléculas, do plasma, do sangue. Quando você sente uma emoção, você sente ela primeiro aqui, ó, no seu intestino, no seu sistema entérico. E aqui o seu sistema entérico, que é o seu intestino, ele possui mais neurônios do que o seu cérebro. O seu sistema entérico possui uma maior quantidade de neurônios do que o seu cérebro. Então você sente a sua emoção aqui. Depois ela vem para cá. E depois ela se espalha pelo teu corpo. Então quando você sente uma mágoa, você sente ela aqui. Depois ela vem para cá. E depois ela espalha pelo seu corpo. E uma má água circula por você. E se você não coloca essa má água para fora, o seu corpo ele vai se manifestar. Quantas pessoas que vocês já não ouviram dizer, ou talvez até vocês sejam essas pessoas, que vivem enfesadas? O que é uma pessoa enfesada? Eu trago dois significados. O primeiro é uma pessoa que tem o intestino preso. E outra é uma pessoa que vive com raiva, que vive com rancor. Então quando eu viro e falo assim, certa pessoa tem mágoa de alguém, já pode colocar na tua cabeça, existe uma má água circulando no corpo. Existe um sentimento ruim que afeta as moléculas da sua carcaça, do seu corpo. E quando alguém está enfesado, ou quando alguém está enfesada, pode saber. Ou ela está com o intestino preso, ou ela carrega uma raivinha, um rancorzinho, um ódiozinho. E esse ódio, ele trava o intestino. É raro, mas acontece sempre. A grande maioria das pessoas que têm intestino preso
são pessoas que são emocionalmente mais sensíveis. Emocionalmente mais sensíveis. Então elas guardam mais rancor, guardam mais sentimentos, guardam remorso, guardam raiva. Mas aí entra o fator da epigenética que eu falei. Como está a alimentação? Como está a hidratação? Está fazendo atividade? Não está. Está descansando? Não está. Mas além de tudo, como estão as suas emoções? E a Abneida falando aí, ó. Abneida especialista em biohacking. Ela sabe, mais que eu inclusive, sobre tudo isso que eu estou falando com vocês. E ela está falando, o que nós engolimos vai travar em algum ponto do nosso trato digestivo. E quando ela fala que o que nós estamos engolindo, ela não está falando só de alimento, não. Engolir sapo. Já ouviu falar essa expressão? Quando quem engole muito sapo vai travar em algum ponto. Trava na garganta, trava no diafragma, trava aqui no esôfago, trava no estômago, trava no intestino. Vai travar. Por quê? Porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar guardando coisa ruim. E talvez agora eu traga um conceito que vai até chocar um pouquinho a cabeça de vocês. Mas todas as vezes que eu tenho febre, vômito e diarreia, faz tempo que eu não tenho isso, mas todas as vezes que eu tenho febre, vômito e diarreia, eu fico feliz, eu agradeço a Deus, eu agradeço a natureza. Por quê? Porque sempre que o meu corpo decide colocar algo para fora, significa que o meu corpo está colocando para fora algo que não me faz bem. Isso é até algumas questões voltadas até para uma linhagem do xamanismo, uma linhagem mais naturalista, uma linhagem que traz as medicinas com compostos da natureza. E eles falam muito claramente dentro do xamanismo que se você vomita, significa que o teu corpo encontrou algo que precisa ser colocado para fora. Se você tem febre, significa que o teu corpo encontrou alguma coisa pela qual o seu sistema imunológico tem que lutar para colocar para fora. E se você tem diarreia, significa que o teu corpo ele encontrou alguma coisa no seu trato digestivo, principalmente no seu intestino, que ele não quer absorver. E já que você, com a sua capacidade, com a sua inteligência, insiste em ficar absorvendo coisa que não é sua, mágoa, ódio, rancor, responsabilidade pelo problema que não é seu, querer resolver o problema que não é seu, ficar dando atenção para o que os outros estão falando de você, ficar querendo agradar todo mundo, já que você, com todo esse seu nível evolutivo, ainda insiste em ficar guardando essas merdas, o seu corpo ele vai botar para fora. Ele vai botar para fora. E quando ele bota para fora, ao invés de você fazer igual o Mateus, agradecer, você vira e fala assim, ai, eu tô passando mal. Você não tá passando mal, você tá passando bem. Você tá passando bem por um processo que vai te fazer bem. Não vai te fazer mal. Porque se te fizesse mal, o teu corpo ele não faria isso com você. Você não entendeu até agora que o teu corpo é uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita. E aí você vai e tem diarreia. Diarreia, só para você saber, está diretamente correlacionado com medo, com rejeição, com estado de fuga. Você já viu aquela expressão? Nossa, que a pessoa tá cagando nas calças de medo. Entendeu? Aquela pessoa tá cagando nas calças de medo. Aquela pessoa, ela é tão rancorosa que ela não tem mais doçura pela vida. Vai ter diabetes. Vai ter diabetes. Simples assim.
E aqui a gente pode falar de vários. Mas o importante é que você entenda que sempre que algo se manifesta no teu corpo, sempre que algo se manifesta no teu consciente, aí eu tô falando corpo e mente, tá? Corpo e mente. Doenças e emoções, corpo e mente. Sempre que algo se manifesta no teu corpo físico, nessa carcaça aqui, ó. E sempre que algo se manifesta no teu consciente, o teu consciente que eu tô falando é aqui mesmo, no córtex pré-frontal. Na parte consciente, cognitiva, que analisa, que julga, que racionaliza. Sempre que algo manifesta no teu corpo e na tua mente consciente, significa que já passou por todos os outros corpos. Para não entrar muito nessa questão mais holística, mais mística, de falar que nós temos vários corpos, 7 corpos e por aí vai, eu só estou falando assim, nosso corpo é trino. Nós temos o corpo físico, a alma e o espírito. Nossa mente é trina. Temos a mente consciente, subconsciente e inconsciente. Se algo manifestou na sua mente consciente, significa que aquilo já manifestou no inconsciente, já manifestou no subconsciente e está no consciente agora. Se algo manifesta no teu corpo, significa que aquilo ali já começou no teu espírito, já passou pela tua alma e chegou até o teu corpo. E se chegou no teu corpo, se chegou na tua parte cognitiva, você tem que olhar. Tem que olhar. E não é por mim, não. É por você. É por você. Então, você tem que entender isso. Quando eu viro aqui e falo para vocês que é necessário ter autoconhecimento, quando eu falo para vocês aqui que tem que ter autoconhecimento, não é pegar essa parte de livro aqui, ó, que vem do Mateuzinho aqui, que tá no meu dedão, até o Vanderlei Silva, que tá aqui no meu indicador, não é pegar essa parte de livros de autoconhecimento e ler, não. É, como diz a Abneida, que é hackear o próprio corpo. É entender autoconhecimento. É entender os sinais que o teu corpo te dá. Não estou dormindo bem. Por que eu não estou dormindo bem? O que está acontecendo? O que eu faço antes de dormir? O que eu faço na hora que eu vou acordar? O que eu estou fazendo durante o meu dia? Isso é autoconhecimento. Eu sei que se eu tomar leite, o meu corpo vai manifestar. E eu não sou intolerante à lactose, mas se eu tomar leite, eu não vou me sentir bem. Se eu comer carne à noite, eu não vou dormir bem. Isso é autoconhecimento. Mas eu também sei que se eu for em determinados locais e permanecer lá, eu não vou me sentir bem. E aí o que eu faço? Eu não vou. E se eu vou e sinto que não tá bom, eu saio. O que você tem que entender aqui, que as doenças, elas estão diretamente ligadas com a tua liberdade. Putz, o dia que eu entendi isso, todo mundo chama aí, né? A chave virou. Se você entender que as doenças, elas estão correlacionadas com a sua liberdade, você vai querer cuidar disso. Você vai sair daquele estágio de remediar e vai começar a entrar naquele estágio de prevenir. É onde entra a medicina preventiva. Desde que eu comecei a emagrecer, ali quando eu tinha meus 17, 18 anos, que eu decidi emagrecer. Para quem não sabe, eu era extremamente obeso. Eu tinha 1,69 m, mais ou menos ali, 90 e poucos quilos. Tinha mais ou menos uns 35% de gordura no corpo. Tava com predisposição a diabetes, predisposição a hipertensão, colesterol tava alto, tava todo fodido. Desde que eu comecei a cuidar do meu corpo,
eu comecei a entrar para esse viés da medicina preventiva. O que é a medicina preventiva? É aquela medicina que cuida do seu corpo, que cuida da sua alma, que cuida do seu espírito, que cuida da sua mente, que cuida das suas emoções, para que essas doenças não se manifestem. E o que isso tudo tem a ver com liberdade? Uma pessoa saudável, ela faz o que ela quiser. Uma pessoa saudável, ela pode fazer tudo. E liberdade é, além de você poder fazer tudo, você não ter que fazer nada. Para pensar. Uma pessoa que é doente, ela tem que tomar remédio todos os dias em determinada hora. Uma pessoa que ela é doente, ela não pode comer determinados alimentos. Uma pessoa que ela é doente, ela não pode fazer certos esforços físicos. Uma pessoa que ela é doente, ela não pode virar uma noite acordada. Uma pessoa que ela é doente, dependendo da doença, ela não pode subir um lance de escada cheio de compra na mão. Doença tem tudo a ver com liberdade. Uma pessoa que é saudável, ela não tem que fazer nada. Ela não tem que tomar remédio. Ela não tem que ir no médico toda hora. Ela não tem. E ela pode fazer tudo. Ela pode ir no médico? Pode. Ela deve, inclusive. Independente se você está doente ou não, tem que ir no médico. Só que o médico que você vai quando você não está doente é diferente do médico que você vai quando você está doente. Eu faço acompanhamento. Semana passada eu tive em um médico. Eu tive em um endocrinologista, um metabologista e por aí vai. Mas a doença é um cerceamento da sua liberdade. É uma prisão. E a saúde é liberdade. Então, se você é uma pessoa livre e automaticamente você tem bons costumes que eu digo no sentido de epigenética. Mas, aí a Abneida me corrige se eu estiver errado, mas cerca de 70% das questões relacionadas ao seu corpo, à sua mente, às suas emoções, à sua saúde, estão diretamente correlacionados com o seu ambiente, os seus costumes, os seus hábitos e a sua liberdade. Se você se priva para não falar algo para alguém, está cerceando a sua liberdade. Se você se priva de determinada coisa, está cerceando a sua liberdade. E tudo aquilo que bloqueia a sua liberdade de alguma forma vai manifestar no teu corpo, vai te limitar, vai te privar e vai te adoecer. Então, toda doença tem uma correlação com a emoção. E agora existem dois tipos de pessoa. Existem aquelas pessoas que estão doentes. E quando eu estou falando que está doente, não é porque aquela determinada pessoa está tomando algum medicamento, não é porque determinada pessoa... Não, às vezes a pessoa pode estar doente, emocionalmente doente. Mágoa, ódio, rancor, ansiedade, depressão, melancolia. E olha aí, ó, nosso DNA é responsável por apenas 15% do que somos. Ou seja, 85%, é isso mesmo, 85% do que somos está determinado pelos fatores epigenéticos. O que você sente, o que você faz, o que você pensa, as pessoas com quem você se envolve, o que você faz com o teu corpo, se você mexe seu corpo, se você não mexe, se você vai no sol, se você não vai no sol, você fica enclausurado o dia inteiro dentro de um escritório, dentro de um quarto, ou se você vai, bota o pé no chão, bota o pé na grama, abraça uma árvore, sei lá, faz alguma coisa para se movimentar, para se mexer.
Teu corpo ele não foi feito para ficar parado. E a doença, ela é tão aprisionante, não sei nem se existe essa palavra, mas ela te aprisiona tanto que quanto mais doente uma pessoa tá, mais presa ela fica, a ponto dela ficar presa, deitada na cama o dia inteiro e não consegue levantar para ir no banheiro. Então existem dois tipos de pessoa, basicamente. E eu quero saber quem você é. Existe aquela pessoa que está doente, presa, e existe aquela pessoa que não está doente ainda. Porque se eu falar assim, existe a pessoa que está doente, a pessoa que não está doente, aí a gente vai entrar nos super-humanos, né? Porque existem as pessoas que estão doentes e aquelas que não estão doentes ainda. Por quê? Uma hora todo mundo vai adoecer. E para dois tipos de pessoa tem duas tratativas. Para a pessoa que está doente, é necessário entender o que aquela doença traz consigo. Quando a grande maioria das pessoas fica doente, ou quando algum ente familiar dessa mesma pessoa fica doente, qual que é o primeiro instinto? Vamos lutar contra essa doença. Sinto muito te dizer, mas você está redondamente enganado. Você não tem que lutar contra nenhuma doença. Dentro da constelação familiar, Bert Hellinger colocou uma observação bem importante acerca da doença que fez todo sentido para mim. E eu vou compartilhar com você. Se fizer sentido para você, bem. Se não fizer, continua lutando contra a doença aí para ver aonde você vai chegar. Ele diz que toda doença está a serviço. Toda doença está a serviço de algo maior. Toda doença está a serviço de algo maior. E olha que interessante. Quando uma doença vem, ela vem para comunicar algo. Ela vem para sinalizar algo. Ela vem, eu vou pegar a definição certinha aqui e vou ler para vocês. Ela vem para mostrar alguma coisa. Então, quando uma doença chega, você não tem que lutar contra a doença. Você tem que compreender o que ela está querendo te mostrar. E Bert Hellinger falou o seguinte: a doença também tem algo a ver com a desordem, não somente do corpo, mas também na vida, na família ou na alma. Eu vou repetir. A doença também tem algo a ver com a desordem, não somente no corpo, mas também na vida, na família ou na alma. Então, se você está doente, você tem que buscar entender qual mensagem que isso quer te trazer. E eu digo, no meu caso, para quem não sabe, hoje é dia 4 de maio. Tem aproximadamente 6 meses que eu retirei um tumor da minha cabeça. Um tumor de 3 centímetros que tinha um edema de 8 centímetros. E quando eu tirei esse tumor, eu já sabia disso aqui que eu estou falando para vocês hoje. Então tudo que eu estou trazendo para vocês não é somente algo que eu li num livro, algo que eu peguei e pesquisei. É algo que eu usei na minha vida. E quando eu descobri que eu tinha um tumor na minha cabeça e que eu ia precisar literalmente abrir a minha cabeça, não sei se está dando para ver aqui. Quando eu descobri que eu literalmente ia precisar abrir a minha cabeça para tirar um tumor, sabe qual foi a minha primeira reação? Minha mãe estava perto e meu pai estava perto. Minha primeira reação foi respirar e falar assim: tá bom, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. O que você quer me mostrar?
E eu descobri o tumor em uma semana. Na semana seguinte eu recebi a notícia que eu ia ter que tirar. E na segunda-feira conseguinte, eu já estava no bloco cirúrgico retirando. Ou seja, em 3 semanas, basicamente, eu diagnostiquei. Eu tirei. E eu fui para casa. E quando eu tive essa reação de acolher, de receber essa doença, tudo mudou. Porque ela trouxe os sintomas, ela se manifestou. E quando eu descobri o que ela queria me trazer, aí tudo, como eu disse para vocês, tudo se faz novo. Olha a Abneida falando aí. Olha a Abneida falando aí. Quando ela descobriu que estava com leucemia, a primeira pergunta que ela fez foi: o que eu preciso aprender com isso? Então, se você está doente, busque entender o que essa doença quer trazer. E respondendo aqui a Fernanda, ficar se perguntando por que comigo, talvez não faça tanto sentido. Sabe por quê? Porque você não é a única. Você não é a única, minha querida. Assim como você, existem milhares de outras pessoas no mundo que têm a mesma coisa. Agora, para quê? Talvez é uma pergunta bem interessante. Para quê? Qual a mensagem que você quer passar? O que você quer entender? Porque quando você entende que uma doença está a serviço de algo maior, você acolhe ela, e quando você acolhe, você está em um ponto ideal, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente falando, você está no ponto ideal para lidar com aquilo. Quando você fica, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que lutar contra isso, sinto te dizer, más notícias. Por quê? Porque dentro dessa existência, acima de qualquer coisa, existe algo maior, que você chama de Deus, de Maomé, de Jeová, de Buda, de Alá, de, sei lá, do universo. Enfim, existe algo maior, e esse algo maior tem o poder de tirar a sua vida a hora que quiser. A vida é um sopro, não é? Acabou. Então, além desse algo maior, existe outra coisa nessa terra que é capaz de tirar a sua vida. E ela chama doença. Tirando a doença e tirando esse ser maior que rege todas as coisas, que para mim é Deus, agora para você pode ser o que você quiser. Tirando isso, só a doença. Mais nada tem o direito e tem o poder de tirar a sua vida quando bem entender. Ah, Mateus, mas pode vir um ladrão e dar um tiro. Sim, mas quantas pessoas que você já viu aí que tomaram um tiro e ficaram vegetando o resto da vida? Ah, Mateus, mas se eu quiser suicidar, tá, mas quantas pessoas você já viu que tentaram suicídio e se fuderam porque não morreram? Entende? Então o primeiro tipo de pessoa é a pessoa que tem alguma doença. Alguma doença que eu digo é que não está bem. E se ela não está bem, ela tem que entender o porquê que ela não está bem, o que esse não estar bem quer trazer de mensagem. E existe outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ainda está bem. Porque vão ter momentos na sua vida que você vai estar mal. Vão ter momentos na sua vida que você vai adoecer. Vão ter momentos na sua vida que você vai sofrer. Um exemplo claro disso, eu não sou super-homem, eu não sou Deus, eu não sou nada disso. Mas tem alguns anos que eu estou me cuidando. Tem aí pelo menos 10 anos que eu estou cuidando do meu corpo físico, que eu estou cuidando da minha alma, das minhas emoções,
do meu espírito, que eu estou cuidando mesmo, cuidando no sentido preventivo. E se isso fosse o suficiente para não adoecer, ano passado eu não teria tirado um tumor da cabeça. E só para vocês entenderem, esse tumor, ele não tem causa. Ele não tem causa. Os médicos que fizeram o tratamento, eles viraram e falaram: Mateus, não sei de onde vem. Não sei de onde vem. E o nome dele é ependinoma tanicístico, grau 2 da OMS. Não sei de onde vem. Então, se cuidar simplesmente de forma preventiva do corpo, da mente, da alma, do espírito, das emoções fosse o suficiente para não ficar doente, aí seria top. Aí seria maravilhoso. Eu, pelo menos, gostaria, porque é o que eu faço. Mas como não tem jeito, como não tem como fazer isso, a gente cuida do mesmo jeito, sabe para quê? Para evitar que isso aconteça. E para quando acontecer, nós passarmos por isso de uma forma mais leve, mais sutil, mais rápida. Eu abri a cabeça, mais ou menos daqui a aqui assim, tirei o tumor e cerca de 15 dias depois eu já estava indo para a academia. Porque a minha preocupação era que eu não estava treinando. Estava lendo normal, trabalhando normal. 3 dias depois eu saí do CTI, fui para casa. Já estava lendo, estava estudando, estava trabalhando, fazendo um monte de coisa. Botando todo mundo doido junto comigo. Porque eu não ia passar por isso sozinho, né? Mas foi muito rápido. Eu conheço pessoas que tiveram que tirar tumor da cabeça que estão há 3, 4, 5 anos aí sobrevivendo. Não é vivendo, sobrevivendo. Então qual tipo de pessoa que você é hoje? Você é a pessoa que está fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente doente e que ainda não sabe de onde que isso veio, não sabe como olhar para isso? Ou você é aquela pessoa que já está se cuidando e que ainda precisa de determinados cuidados para evitar esse tipo de coisa, ou para, caso aconteça, você passar por isso com muito mais leveza? Independente de qual pessoa que você seja, a mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui é a seguinte: cuide do seu corpo físico, mental, almático, espiritual. Porque se você não tiver tempo para cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua mente, do seu espírito, das suas emoções, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Se você não tem tempo para cuidar de você, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Se não é que você vai ter que ter tempo, você vai ser obrigado ou obrigada a parar. E quem está falando isso para vocês não é só alguém que leu num livro. É alguém que foi obrigado a parar diversas vezes porque quase morreu. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque só eu ter que parar, só eu ter que quase morrer, só a Abneida ter que parar, só a Abneida ter que quase morrer para aprender que isso é algo que tem que olhar, tá bom, né? Não precisa de você ficar batendo cabeça e ter que se ferrar lá na frente para virar para mim e falar: nossa, Mateus, eu precisei quase morrer para ver que você tem razão. E não é que eu tenho razão, é para ver que o que você está falando está fazendo algum sentido. Não precisa. Se você quiser, beleza, problema seu. Mas não precisa. Você não precisa ficar parando toda hora no pronto atendimento do hospital achando que você está infartando e na hora que chegar lá o médico vira para você e fala assim: é estresse. Você não precisa comer até passar mal e chegar com obesidade mórbida no hospital para fazer uma cirurgia de redução do estômago que o médico falar assim: primeiro você tem que tratar a sua compulsão alimentar. Não precisa. Começa a olhar para você agora.
Por que agora? Porque o melhor dia para ter começado foi ontem. O segundo melhor é agora. Porque amanhã pode nem chegar. E se o amanhã chegar e você não começar agora, pode ser tarde demais. Show? Então, espero que vocês tenham gostado. Era o que eu queria trazer para vocês. Semana que vem tem mais Café com Emoções. Semana que vem a gente vai testar um novo horário, que é 7h33 da noite. E dependendo como for, a gente faz 7h33. E dependendo como for também, a gente faz 6h33 e 7h33 também. E não tem problema não. O que eu quero é trazer conteúdo para vocês aqui. E eu espero que tenha feito sentido. Essa live vai ficar gravada. Se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct. Se você quer entender um pouco mais como hackear a sua biologia, chama a Abneida aí, a Abneida está comentando aqui. Chama ela lá. E no Stories eu vou colocar o link da gravação dessa live para vocês. Mandem essa live, compartilhem essa live, mostrem para todo mundo o poder que existe no tratamento preventivo de doenças, de questões. Porque se você não tem tempo para a saúde, você vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença. E não é isso que eu quero para você. Fechou? Então, ó, um beijo para vocês, tamo junto e a gente vai se falando por aqui no Stories, no feed e semana que vem tem mais Café com Emoções. Tamo junto. Valeu, ótimo dia para você.